Vesícula ou bolha, elevações do epitélio contendo líquido no seu interior. É formada por várias cavidades, a diferença é que a bolha seria maior. Úlcera, o epitélio com exposição ao tecido conjuntivo subjacente. A sua localização, forma, tamanho, cor, conformação das bordas, aspecto do fundo da lesão, uma consistência à palpação, sensibilidade dolorosa, aderência a planos profundos. Número de lesões tornam uma grande importância na elaboração do diagnóstico. Existe a diferença entre úlcera e ulcerações. A úlcera é para lesões de caráter crônico, como decorrentes de tumores malignos. E ulcerações, elas correspondem a lesões de curta duração, como aftas e lesões traumáticas. Pápulas e nódulos são pequenas lesões sólidas, circunscritivas, elevadas. O seu diâmetro não ultrapassa 5 milímetros. Podem ser únicas ou múltiplas, de superfície lisa, rugosa ou verrucosa, arredondadas ou ovais, pontiagudas ou achatadas. Um dos exemplos que nós temos de pápulas e nódulos são os grânulos de erosão. Ela representa a perda parcial do epitélio sem exposição do tecido conjuntivo subjacente. É em decorrência de variados processos patológicos, predominantemente de origem sistêmica, que produzem atrofia da mucosa bucal, que se torna fina, plana e de aparência frágil. Exemplos que nós temos são lesões erosivas do líquen plano, glossite migratória ou a língua geográfica. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. But you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body.
my baby, come on. Come on, be 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 my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Manchas ou máculas são modificações da coloração normal da mucosa bucal, elevação ou depressão tecidual, apresentam cor, tamanho e forma variados. Podem surgir também sobre um outro tipo de lesão fundamental, como as pápulas, nódulos e placas. E exemplos, um deles é a pigmentação gengival racial. Pústula é como uma vesícula ou uma bolha. Ela tem um aspecto purulento. Esse aspecto purulento é a chamada pus, que ela é uma secreção de cor amarelada ou um amarelo esverdeada, frequentemente com odor, é produzida em consequência de um processo de inflamação bacteriana. Ela é constituída por glóbulos brancos, em processo de degeneração, sangue, bactérias, proteínas e elementos orgânicos. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, my love, he makes it feel like nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, one, don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Púrpura são manchas e placas de uma cor tipo um roxo. Quando as manchas púrpuras elas são muito pequenas, elas também são chamadas de petequias, de 4 a 10 milímetros. Já quando a púrpura ela é chamada de grande, ela é uma equimose, que ela tem cerca de 1 centímetro. Equimoses são manchas mais planas. Elas têm diversos tamanhos e geralmente ocorrem sem a presença de ter algum trauma. Elas aparecem muitas vezes por um distúrbio de coagulação. O que nós podemos comparar com a equimose, ser uma forma mais fácil de a gente poder representar ela, é realmente o famoso hematoma. Fissura, ela é uma pequena ulceração. Ela é bem semelhante a uma fenda ou um sulco. No exemplo que nós usamos no nosso vídeo é a língua fissurada, que também ela é conhecida como a língua escrotal. Ela é uma condição benigna, caracterizada por sulcos profundos, as chamadas fissuras, no dorso da língua. Ela é uma condição inócua e não é necessária ter uma intervenção médica. Placas constituem lesões bem características, fundamentalmente elevadas em relação ao tecido normal. A sua altura é pequena em relação à extensão, consistentes à palpação, e a sua superfície pode ser rugosa, verrucosa, ondulada, lisa ou apresentar diversas combinações desses aspectos. É um tipo particular de metaplasia de um epitélio escamoso não queratinizado, contendo várias camadas de ceratina. Um dos exemplos que temos é a leucoplasia.
Tumores, aumento de volume, são lesões, feridas na cavidade oral ou nos lábios que não cicatrizam por mais de 15 dias. Podem apresentar sangramentos e crescimentos. São manchas, placas vermelhas ou esbranquiçadas na língua, gengivas, céu da boca ou bochechas. O diagnóstico do câncer de cavidade oral normalmente ele pode ser feito com exame clínico visual, mas a sua confirmação depende da biópsia. Essas áreas esbranquiçadas ou avermelhadas podem ser cancerosas ou uma lesão cancerizável, chamada de displasia. Ela pode ser branda, moderada ou severa. Mais de 90% dos cânceres de boca são carcinomas de células escamosas, também chamados de carcinomas espinocelulares, ou ainda carcinomas epidermoides. As opções de tratamento para pacientes com câncer de boca são cirurgia e radioterapia. Algumas cirurgias utilizadas, elas dependem do estágio do câncer. Quando ele atingir o céu da boca, como é o exemplo que a gente usou no vídeo, é necessário uma retirada do osso, que é chamada da cirurgia de maxilectomia ou maxilectomia parcial, que é a cirurgia utilizada quando o câncer chega no céu da boca. E isso, então, é retirado toda a parte óssea que o paciente tem na sua cavidade bucal. Úlcera vegetante. Elas se apresentam como áreas eritematosas, repletas de pústulas friáveis de coloração amarelada ou esbranquiçada, com superfície avermelhada e ulceradas ou superfície granular. Essas lesões apresentam saídas de líquidos quando rompidas, uma sensação de ardor, febre e linfadenopatia. Também podem ser relatados nos casos de úlceras vegetantes. For me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in... Petéquia, elas são leves hemorragias internas em vasos sanguíneos que formam manchas vermelhas. A diferença entre uma mancha comum e uma petéquia é que as petéquias não somem ou clareiam quando elas são pressionadas. Muitas doentes apresentam essas pequenas hemorragias como um dos sintomas. Algumas dessas doenças são leucemia, ebolas, sífilis congênita e endocardite.